Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Então, nós estamos neste momento, iniciando, aliás, mais uma semana, e como vocês já devem estar acostumados, toda segunda-feira temos um convidado novo, especial pelo menos, porque é do conhecimento de todos nós que participamos do movimento espírita ou que nos professamos espíritas. É um personagem que inspirou, segundo os críticos, o maior médium da história contemporânea. Estou falando do mentor do Chico Xavier. É isso mesmo, vocês pensaram, Emmanuel. Então, Emmanuel, sabemos que tem uma trajetória de vida muito longa, né? Agora até quando eu não sei, a Leila que vai nesse bate-pronto, né, nos dizer em que época ou de que época monta, né, a história do nosso Emmanuel. Mas ela vai começar do trabalho que a gente conhece mais, né? Mas aproveitando para mandar um abraço para todos que estão chegando, que hoje é o dia do amigo, dia 20 de julho. Eu falei do aniversário da minha mãe, que está com 94 ou 95 anos, de acordo com os registros históricos, mas é o dia do amigo. E nós temos essa alegria de, nessa manhã, estarmos compartilhando com esses amigos dos dois planos da vida. Mas Roberto falou de Emmanuel. Muitos de nós que somos espíritas já ouvimos falar de Emmanuel. O mentor de Chico Xavier, o guia, o orientador de suas obras, mas pouco conhecemos da trajetória de Emmanuel, até chegar a ser esse espírito que ali se encontrava lado a lado, auxiliando o nosso querido médium mineiro Chico Xavier. É um relacionamento que vem de muito tempo e nós temos a lembrança também, acredito que muitos já ouviram contar, o primeiro contato que o Chico teve com Emmanuel. Esse contato, logicamente, que Emmanuel vem acompanhando o Chico há muito tempo, mas que o Chico... Tem quanto tempo, Leila? Eu digo assim, durante a reencarnação do Chico... na última reencarnação. Durante a reencarnação do Chico, o Emmanuel já estava ali, desde o primeiro momento. Desde antes mesmo do Chico reencarnar, ele já estava a postos. Sim. Mas o Chico consegue ter esse primeiro contato com Emmanuel passado anos. Então, isso foi em 1931. E Emmanuel, ou melhor, o Chico, depois relata isso. Tem esse relato no livro Emmanuel e tem também no livro 30 anos com Chico Xavier, do Clóvis Tavares, e outros livros. Mas ali na introdução do livro Emmanuel, o nome do livro se chama Emmanuel. Emmanuel por Emmanuel. Né? E o Chico faz essa introdução relatando como que foi esse encontro, que todos nós, acredito, a maioria já ouviu falar, que eles se encontraram lá na beira de um açude. No açude do Capão, né? Mas aí ele vem dizendo, ele vem explicando isso. Então ele vem dizendo, lembro-me de que em 1931, e isso foi, Chico está contando isso em 1937, fazendo a introdução do livro em 16 de setembro de 1937. Então ele diz, lembro-me que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi ao meu lado, pela primeira vez, o bondoso espírito Emmanuel. Mas esse encontro que Chico tem com Emmanuel não é um encontro assim dentro da casa espírita. Esse primeiro contato que o Chico tem com Emmanuel, ele acontece aonde, Roberto? É no açude do Capão, no Ribeirão da Mata, nas cercanias de Pedro Leopoldo.
E ali o Chico, ele se recolhia, né, Leila, para entrar em meditação, para escrever, interagir com a natureza. E às vezes ele levava amigos também, né, Leila, de sua intimidade, para participar destas reflexões. Era usual, semanalmente ele ia assim, geralmente com alguns amigos, era um açude, como o Roberto disse, no lugar Ribeirão da Mata. Hoje em dia, como a cidade de Pedro Leopoldo cresceu, esse Ribeirão ficou já dentro da cidade, mas em 1931 o Chico estava com 21 anos, 21 anos, e ali era bem distante, aquelas águas límpidas, era um ambiente vibratório muito intenso. E até hoje, os médios que têm assim, uma sensibilidade maior, mesmo com toda a mudança que aconteceu, que o açude já não é as águas tão límpidas e tudo, mas eles sentem ali uma energia diferente. E o Chico ia para ali semanalmente. Então ainda existe o açude? O açude está lá, só que as águas já não são tão límpidas quanto naquela época. Já se passaram de 30 para 2020, quase 100 anos, né? Quase 100 anos, 90 anos. E ali o Chico, pela primeira vez, aquele espírito se apresenta para o Chico. E o Chico diz assim, recordando, né, porque ele está na introdução do livro Emmanuel, vem dizendo, eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico. Primeiro livro mediúnico, qual foi, Roberto? Parnaso de Além Túmulo. Parnaso de Além Túmulo. Que, Leila, falando no Parnaso, ele foi lançado em 1931, ou depois, né? Mas depois ele foi acrescentado ainda, né? Foi acrescentado. Nós temos, mais inclusive, acréscimos, falamos aqui no Jerônimo... No Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves. Isto. Muito bonito. Mas então o Chico vem dizendo, ele vem recordando, né? Ele estava produzindo o seu primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos, que o Chico ele padeceu muito das vistas. Nós comentamos isso aqui. Inclusive ele vai ao Dr. Fritz, mas ele não pede a cura total. Ele pede somente que aliviasse as dores. E aí o Chico diz, naquele momento, via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim. De que forma, Roberto, que aquela entidade se fazia visível para o Chico? Digamos que guardasse as silhuetas, né, de uma personalidade, mas eram reflexos luminosos. Ora, vamos combinar. E que tinha para ele a forma de uma cruz. Tinha a forma de uma cruz. Então essa semelhança remete ele àquele que viria a ser depois, né, apresentado para ele como Emmanuel. Então já um simbolismo da cruz, a conversão que ele já de muito tempo e ele próprio teria se imolado. Mas então, as minhas perguntas naturais, e aí Emmanuel, o Chico continua dizendo, né? O meu bondoso guia respondeu, descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista. Veja que aí Emmanuel não fala em filosofia espiritualista. Mas então está diferente? Não, porque o próprio Kardec colocou, só para recordar, lá no frontispício de O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Olha quanta coerência. É verdade. E ele diz, Emmanuel, para o Chico, tenho seguido sempre, sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração, olha que coisa linda! O sentimento afetivo que me impele para o teu coração
tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Muito lindo. Por que Emmanuel diz isso? Porque se nós formos ver no livro A Caminho da Luz, ou melhor, no livro Há 2000 anos, há 2000 anos aqui, no livro Há 2000 anos, que posteriormente foi psicografado por Chico Xavier, que é o relato que vem de Emmanuel e Chico Xavier. Nesse livro, Há 2000 anos, fala ali, relata que ele, como o senador Públio Lentulus, que nós recordamos isso, ali, Públio Lentulus contando a sua história como aquele senador ainda, cheio de orgulho, de vaidade, de prepotência. Uma figura imponente, né? Uma figura imponente. E lá é Jesus, né? É Jesus. E ele tinha uma filha. E essa filha se chamava Flávia. E quem era essa filha que Emmanuel relata no livro Há 2000 anos? Era o próprio Chico Xavier que nós conhecemos, né? Então, por isso que ele diz que já vem de longa data, mas também no outro livro, que Emmanuel também traz posteriormente, através também de Chico Xavier, o Ave Cristo. Ave Cristo. O que o Emmanuel relata também ali? Ali ele já não é mais o senador romano. Não. Ali ele já é outro. Aí ele vem ainda como judeu, mas renascido em Éfeso, e o nome dele era Basílio. E a filha dele, a Lívia. Entenda-se, Chico Xavier. Chico Xavier. Por isso que ele diz tão lindo, né, que esse sentimento afetivo já vinha na noite profunda dos séculos. Mas há relatos também que dizem que desde a época da antiga Atlântida, que o Chico e Emmanuel já se conheciam. Mas o que a gente percebe aí? Há toda um contexto, todo um trabalho que os espíritos eles vão se reunindo, vão se reencontrando e ali eles vão trabalhando. Emmanuel, quando, como senador romano, ele teve a oportunidade de estar face a face com Jesus, naquele momento, ele ainda como aquele senador orgulhoso, prepotente, que ele vai em busca da cura da filha, mas ele ainda não consegue seguir Jesus. E quantos de nós Jesus nos chama, não é verdade? É verdade. É só uma dúvida, Leila, com relação à filha do então senador Públio Lentulus, que era a Flávia, naturalmente, como falamos ainda agora, o Chico Xavier. Mas era para essa filha, Flávia, que ele, Públio Lentulus, teria buscado a Jesus? Exatamente, porque ela estava muito enferma. E ele vai atrás de Jesus. Tem, então, um diálogo entre eles, né? Me recordo que tem uma narrativa que diz que ele encontra-se com Jesus próximos ao lago de Genezaré, né? O lago de Tiberíades. E então Jesus, em primeiro lugar, ele estranha, né? E faz essa observação. Por que me procuras na calada da noite? Jesus sabia, né? Mas ele provoca, né? Por quê? Imagine ele, senador, orgulhoso, grande senador, né? Na leitura dele, do Públio Lentulus, encontrar-se com aquele miserável, com aquele galileu, aquele humilde e proporcionalmente jovem. Então ele vai dar atenção. Mas ele sabia que Jesus tinha possibilidade de realizar. E aquela história, né? Às vezes pelas dores dos nossos, principalmente família, e no caso era a filha, o que é que não se faz pelos filhos, né? Ah, com certeza. E ele foi em busca do remédio para a filha. Isso que é muito interessante. Mas aí teria outros encontros também, né, Lei de Jesus? Então, mas voltando até um pouquinho
a esse primeiro encontro que todos nós falamos, porque esse encontro lá do Chico com Emmanuel, ele se deu ali na beira do açude, como nós dissemos, tinham mais 2 amigos, mas os amigos não viram. Foi um encontro mente a mente. Emmanuel, Espírito e o Chico. Eles se comunicaram, não verbalmente, se comunicaram pelas a nível leis, mental, a pelo nível pensamento. mental. E como Emmanuel, como Chico relata, ele diz, calma, filho, porque ele sabia que era um trabalho grandioso que o Chico tinha pela frente, mas ele estava ali desde a primeira hora, cuidando, orientando, ele foi um grande orientador. Mas quando ele se apresenta, inclusive a gente sempre fala, né, que nesse encontro, quando o Chico pergunta o que seria preciso para que ele pudesse cumprir aquela obra, ele falou, você precisa somente de 3 coisas. Ele, sim, então, pois não, me diga. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Aí o terceiro, disciplina. Mas o Emmanuel era firme para que o Chico não se perdesse. Mas essa aparência, vê que o Chico diz que ele aparece, a primeira aparência, a primeira imagem que o Chico tem de Emmanuel era assim, daquela pessoa já idosa. E inclusive assim, aquela luz, mas envolta no formato de uma cruz. Porque quem ali se apresenta, a primeira aparição, não é como o senador Públio Lentulus, que muitos de nós falamos. O Emmanuel se apresenta para o Chico na aparência do Públio Lentulus. A primeira não foi. Gostaria de falar sobre isso, Roberto? Então, Leila, há a suspeita de que ele teria sido como um missionário que foi aqui no Brasil, ou do Anchieta, aliás, do Manuel da Nóbrega, um jesuíta, fundador da cidade de São Paulo, diga-se de passagem, mas isso é outra história, né, Leila? Ou o Padre Amaro, que também teria sido a última reencarnação dele entre nós, lá no estado do Pará. Então, existe isso daí, não tem ainda aquela confirmação. Mas, com certeza, não foi a do senador romano. Ele aparece, por isso que ele aparece, assim, aquela aparência, né, de um idoso, porque ele vem na aparência, não do senador, mas daquele religioso. Aquela cruz envolvendo ele, aquela cruz a que ali o iluminava. Mas isso foi em 1931. Quando o Emmanuel começa a ditar para o Chico o livro Há 2000 anos, que foi em 1938, 7 anos depois, o Emmanuel começa a ditar o livro para o Chico, há 2000 anos. E ali acontece uma coisa muito interessante. Gostaria de falar, Roberto, o que acontece aí nesse momento? Então, ele nesse livro, ao ditar o livro, naturalmente fazia-se visível para o Chico, e aí ele vai renovando a sua imagem, ou seja, é um fenômeno de ideoplastia, porque o espírito que já tem conquistas, já tem cabedais evolutivos, morais, ele tem a capacidade de plasmar imagens e reproduzir na tela mental daquele com que ele queira se comunicar, é a possibilidade de trazer o personagem que ele tenha vivido no passado. E é nesse contexto que então ele se faz ver como o Públio Lentulus, porque era o personagem que estava representando ali no livro há 2000 anos, o personagem central. E à medida que ele vai ditando o livro para o Chico, ele vai remoçando, ele vai mudando o perispírito para essa outra forma do senador romano. E muitos podem até perguntar, mas por que ele quis se apresentar agora com essa forma de um senador romano? Não é muita vaidade, não é muito orgulho, essa imagem daquele homem mais prepotente, mais orgulhoso, conhecido, mas
Eu pergunto a você, Roberto, será que foi por isso que ele foi mudando a sua forma para essa imagem de um senador romano? Não, porque veja bem, ele tinha falhado e muito lá atrás com Jesus. Por quê? Ele diz que naquele encontro ele desdenhou a figura do mestre. Seria aquele momento em que Jesus teria dito para ele: segure ou pegue a minha mão e poupe muitos séculos de sofrimento. Então ele, como num tom de humildade, porque já tinha vivido muitas experiências difíceis, então realmente ele faz ali uma recapitulação desse momento de infelicidade da existência dele. Então fala assim: eu não sou digno de figurar, por exemplo, como outros personagens que ele viveria depois, como o do escravo Nestório. Ele poderia ter tomado a forma do escravo Nestório, mas ali ele estava no momento de entrega ao cristianismo. Então seria um momento glorioso para ele, mas ele recorda-se, com a figura do Públio Lentulus, o momento em que ele mais errou, mais falhou, e naturalmente, aí vamos dizer, se arrependimento matasse, ele estaria morto. Só que o espírito já não morre, né? É Somos verdade. imortais. O nosso tempo já está terminando, mas esse quadro que a gente vê, essa imagem do senador Públio Lentulus, ela foi retratada em outubro de 1947 por um artista mineiro. O nome desse artista é Alberto André Delfino Filho. O Delfino Filho ficou durante um mês lá em Pedro Leopoldo, e ele foi fazendo lá os seus esboços e até que chegou a esse quadro. E o Chico, inclusive, relatou depois que estava bem parecida, apesar de que a boca do Emmanuel era uma boca assim, mais masculina, e não como estava retratado ali. Mas que tinha uma boa semelhança, até porque é difícil alguém retratar alguém que nunca viu, porque o Chico via, mas o artista não via. Mas, então, essa parte é interessante porque quantos de nós às vezes achamos que o primeiro encontro foi já na imagem do senador e na realidade não foi. Nosso tempo acabou, não sei se o Roberto quer comentar mais alguma coisa para a gente fechar e dar os nossos recados. Então eu achei muito forte essa narrativa em que Jesus diz para ele: tome a minha mão e poupe muitos séculos de sofrimento. Aí nós ficamos a nos perguntar, né, e quanto a nós? Porque nós não precisamos mais de um Jesus corporificado, materializado. Porque através de muitos dos seus emissários, nós já temos a dimensão da sua grandiosidade espiritual e, não obstante, ainda nós teimamos, claudicamos, vacilamos muito em seguir-lhe, não o que ele disse, mas os exemplos que ele nos deixou. Portanto, está aí o convite para todos nós, né? Para pouparmos séculos também de sofrimento, trabalhemos agora na seara do Cristo. É verdade. Aproveitando, mandando um abraço para a Tassimara, o Gabriel, saúde e paz aí para vocês. Roberto quer mandar os cumprimentos para mais alguém? Então, meu querido amigo Arnaldo, né? A Niva. E aqui também a Sueli, né? A Sueli dá-nos mais notícias aí. Estamos colaborando, né? Nós tivemos, inclusive, amigas nossas, né? Vinculadas ao movimento espírita. Foi afetado, então, também todos nós nos solidarizamos, né? E aí também a Daniela Pola e a todos aqueles e aquelas que nos prestigiam diariamente e com os quais nós, motivados, compartilhamos esses conhecimentos. E olha, é maravilhoso porque nós aprendemos muito no que buscamos esses conteúdos para trazer aqui para o nosso Café com o Evangelho. Um abraço para a Cidália, para o Sérgio Henrique, que bom o Sérgio aqui conosco, Cirlei. Hoje é o dia do amigo, Maria Dolores, a Niva,
e Laudinária, Rita Maria, muito bom todos vocês aqui. Hoje é segunda-feira, temos a nossa palestra às 20 horas. Ao final temos o passe, a magnetização das águas. Amanhã continuamos às 10 horas da manhã, essa história belíssima. E aproveitamos para convidar a todos que ainda não conhecem os nossos canais, entrem lá, se inscrevam, compartilhem. E quem já conhece, que já se inscreveu, compartilhem, dê um joinha. Vamos fazer com que essa luz, essa semente possa se irradiar e possa florescer também, aliviando as dores de outros corações. Quando a gente traz exemplos igual o Emmanuel, que de um homem prepotente, orgulhoso, se torna um espírito tão de alta envergadura, de tanta elevação moral, nos dá essa força para que a gente saiba, eu também posso. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito, e podemos. Então, paz a todos, até às 20 horas e até amanhã, às 10 da manhã. Até lá, amigos e amigas. Então, que tenham um bom dia e vamos estreitar os laços de amizade. É um bom momento. Muita paz.